Vamos lá? E aí? Vamos lá do fundo lá para fazer uma tomada. E aí, legal? Vamos começar agora, oficialmente, vamos começar essa transmissão do Up-Nose com o Guilherme, com a Flávia e eu e mais algumas pessoas que vão chegar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importante, na qual norteia a nossa vida durante toda a nossa existência, que é sobre o hábito. Ou seja, na verdade, uma coisa que eu sempre penso: qual é a porcentagem que o hábito domina a nossa vida? Será que nós somos dominados pelo hábito ou nós dominamos os hábitos? O que você acha, Gui? Eu acho que o hábito sempre foi algo que interessou a todo mundo, as pessoas de modo geral, aos homens, porque eu imagino que todos os homens se sentem iguais até certo ponto, porém muito diferentes. E uma pessoa vai pensando a outra. Por que essa pessoa chega lá? Por que aquela pessoa consegue os objetivos dela e eu não consigo os meus? Ele tem 24 horas no dia, mas parece que eu tenho só 2. Todos são iguais, né? E todos somos iguais. Por quê, né? Na verdade, o que o hábito é para a vida da pessoa? Ou seja, qual a necessidade? O que o hábito faz é tão importante na vida da pessoa? Bom, a primeira coisa pra gente falar, né, antes de você conversar aí, você trouxe algumas coisas aqui. O que você disse aqui? Antes da gente começar. Eu trouxe os elementos do Up-Nose. E primeiro, o que é o Up-Nose? Estamos aqui reunidos hoje nessa sala, nesse encontro, com as pessoas, e cada vez mais virão mais pessoas para entender, para compreender e para participar, e principalmente para nos trazer elementos interessantes sobre o Up-Nose. O Up-Nose, ele inicia com uma ideia, ele é uma pequena proposta. Funciona igual, Ju? Agora começou. Agora começou. Ah, legal. Eu vou testar de novo aqui. Tava sem áudio? Você deixou no câmera. Mas vamos embora. Vamos começar a falar o que é importante agora, o que é o Up-Nose. Vamos falar o que é o Up-Nose. Então agora tá valendo. Exatamente, agora tá valendo. Ciro, o que é o Up-Nose exatamente? Up-Nose, nose, em grego, é a definição para pensamento, para algo sutil da mente, que os filósofos falavam que a gente tem vários mundos, o mundo material, o mundo físico, o mundo espiritual, mas os teólogos, os filósofos, eles falavam sobre algo que era sublime, que era subliminar, que eles falavam que é o nous, que é exatamente o pensamento. O que é exatamente um pensamento? Um pensamento nada mais é que algum ser, alguém que possa ter uma planta, um animal, que possa ter alguma indicação de fazer algo. Interessante isso que você está falando dentro do assunto, que o próprio Gandhi falou sobre hábito. O seguinte: cuidado com os vossos pensamentos, porque os pensamentos se transformam em ações, as ações se transformam em hábitos, os hábitos se transformam em valores, e os valores dominam a nossa vida, Determinam o futuro, exatamente. Então continua. E quando a gente fala sobre pensamento, muitas pessoas acham que uma planta ela não pensa, uma planta ela não tem um nous, a terra não tem um nous, o universo não tem um nous, mas tudo tem um nous, o nous permeia tudo. E a história do Up-Nose é exatamente isso, exatamente a gente entender e dar esse up, trabalhar esse up de forma coletiva, porque aqui eu trouxe pequenas sementes. Isso aqui é um pequeno grão de milho. Vou tirar um grão também. Isso é um pequeno grão de arroz. Um pequeno grão de milho. Pequeno grão de arroz, pequeno grão de milho. Para você, Ciro, o que é esse pequeno grão? O que você acha sobre esse pequeno grão? Cara, quando eu olho esse pequeno grão, eu imagino possibilidade, porque aqui está toda a matéria genética de algo grande.
Matéria genética, sim. Tá tudo que precisa para ter toda a cadeia desse fruto, no caso aqui do arroz, o que seja, já está aqui, né? Sim. Só que precisa se desenvolver, Exatamente. precisa toda essa tecnologia que é do desenvolvimento. Do desenvolvimento. Para você, Flávio, o que está dentro de um pequeno grão? O que você visualiza, o que você sente num pequeno grão? Possibilidades de crescimento. Legal. O pequeno grão, como bem disse o Cido, tem uma carga genética, uma carga do universo. Mas o pequeno grão, Cido, ele foi gerado pelo nous. O nous, a intenção, o pensamento sublime, a ideia de algo da natureza, que entramos em harmonia, gera um grão. E utilizamos o grão no nosso alimento, na nossa comida, para fazer tudo o que nós temos. Imagine você, que está nos assistindo agora, que tudo o que você tem, tudo o que você fez, todo mundo que você ama, tudo aquilo que você possa imaginar, possa tocar, possa pensar, foi desenvolvido por um grão. Porque você comeu um grão. E esse grão gerou energia, fez você crescer, desenvolveu, não só você, mas toda uma sociedade, toda uma cultura, toda a humanidade. Você sabe uma coisa interessante? Temos hoje. O interessante é algo que você falou dentro do nous, que é o pensamento, dentro da teoria do evolucionismo, né? Que diz que a diferença que fez do Homo sapiens para os outros homens, o Homo erectus, o Neandertal, para quem acredita, é uma teoria, mas dentro disso era que o Homo sapiens, ele fazia desenhos e evocava ao infinito, ou seja, nem conhecia nada, era o pensamento, era uma forma de expressar o pensamento além do dia a dia, além do comer e beber que era na época. Então eles dedicavam aquelas pinturas ao pensamento, por isso que vem do homem pensador, o homem que pensa, o homem que dedica algo ao que não existe, que até na época o que existia era só prático, né? Eu como, existe, então eu sou o que eu como. Exato. Então é engraçado. Então essa coisa do nous, do pensamento, veio desse desenvolvimento. É interessante. E chegou até aqui. Nós éramos aquela semente e agora nós... aquela semente, possamos ainda usar essa semente. E você vê como tudo isso é muito interligado, né? Nós temos as sementes, nós temos as ideias, as teorias, temos toda a nossa parte que seria física hoje. A gente se vê num mundo muito físico. As pessoas ficam geralmente muito presas a esse mundo físico, mundo material, que é o mundo das possibilidades. Aquele mundo quando eu tenho dinheiro, eu compro, eu tenho um status, eu faço, eu posso, nível ambiente, nível comportamento, mas elas nunca começam a pensar no nível da capacidade. E qual capacidade a gente está comentando aqui agora? Essa capacidade de visão dos grãos. Da mesma maneira como eu estou dividindo agora contigo esse grão, dividindo agora contigo essa ideia, dividindo agora com todo mundo que está nos visualizando, essa intuição, essa dica, talvez alguém assista e fale, nossa, mas acho que isso não tem relação nenhuma para a minha vida, ou isso talvez não tenha nenhum valor para a minha vida, mas é uma divisão. A gente divide o que é bom, às vezes o que não é bom, e tudo isso nos fortalece, nos traz recursos para a gente poder crescer. E essa é a ideia que a gente está trabalhando aqui no Opinoso. A ideia da comunhão, dessa comunhão de recursos, esses recursos que vão desenvolver a todos. Aquilo que você vai trazer, aquilo que eu posso trazer, aquilo que as pessoas que estão nos assistindo agora possam comentar, possam visualizar, possam compartilhar conosco, como estamos compartilhando aqui grãos de sabedoria, de entendimento. Então, agora vamos entrar assim, um pouco mais dentro do assunto. Vamos compartilhar agora. Vamos compartilhar mais dentro do assunto sobre o hábito. Então, antes de mais nada, o que seria o hábito? O hábito seria pensamentos ou comportamentos que se repetem sem que você tenha algum motivo qualquer. Ou seja, o hábito é o que faz, que dá essa liberdade para a gente agir. Porque imagina se você fosse, toda vez que você fosse dirigir um carro, você tivesse que pensar, onde que fica a embreagem, onde é que fica? Então, o cérebro, o hábito, é um hábito totalmente, antes de mais nada, cerebral e natural. Por quê? Sim. O cérebro,
antes de mais nada, antes de ser um instrumento de inteligência, um instrumento que é um instrumento de sobrevivência. Nada mais é do que o cérebro como órgão, como ser humano, é um instrumento de inteligência. E o cérebro, ele faz cerca de 86 bilhões de conexões entre si, ou seja, 10 conexões entre si, com mais de 86 bilhões de neurônios, ou seja, isso dá trilhões. Cara, se o cérebro, se existisse um computador, existisse uma máquina, assim como todas essas máquinas aqui, que fossem capazes de fazer todo esse trabalho, gastaria 60 milhões de watts, ou seja, 4 hidrelétricas em Itaipu trabalhando simultaneamente. Ou seja, é uma energia descomunal que está aqui dentro. Isso aqui geraria um colapso. No entanto, o cérebro ele só gasta 20 watts de potência. Ou seja, menos que essa lâmpada. Porque essa lâmpada aqui deve ser uns 60 watts, menos. Mas para isso tem um preço. Qual é o preço? Os hábitos. Os hábitos é que o cérebro usa para simplesmente economizar energia, economizar pensamento, para que a gente possa desenvolver todas as nossas atividades. Então, antes de mais nada, os hábitos é algo natural do ser humano. Nós não viveríamos se nós não tivéssemos hábitos. Toda vez que eu precisar saber qual é a minha língua, que língua eu falo? Eu falo português, A, B, aqui, nós não conseguiríamos nem ter diálogo. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu já pensei antes, o cérebro já está desenvolvendo todo esse negócio. Para o quê? Para que a nossa sobrevivência, a nossa vida fosse mais flexível. Como você dirige. Exatamente. Como que você escova os dentes. Exatamente. Não vou pentear o cabelo porque... não tem. Mas imagina que se você, todas as vezes que você fosse fazer algo, você tivesse que usar essa energia, esse pensamento. O cérebro, ele automatiza tudo. Uma vez que você fez... E ele cria caminhos neurais, isso aí não vem ao caso, mas são caminhos no cérebro que eles fazem lá e já está tudo pré-programado, ele não precisa fazer de novo. Ele já vai lá e faz. Só que o preço disso é que, assim como, vou exemplificar, como um tratamento de quimioterapia, né? Você vai lá, a pessoa está doente, está com as células ruins e ele vai tratar. Nesse tratamento, não só as células ruins vão ser mortas, mas as boas e as ruins também. E os hábitos são assim. Nesse processo do cérebro de automatizar todas as coisas para facilitar, para sobreviver, para gastar menos energia, ele automatiza também as coisas que nós deveríamos ter como os nossos próprios pensamentos, como o nosso livre-arbítrio. Depois a gente entra nisso, mas o que você acha? Você quer dizer então, é um ponto interessante que você colocou, que não tem como a gente escolher automatizar coisas boas e não automatizar coisas ruins. Ele faz as duas coisas. Faz as duas coisas. Então não tem como a gente escolher. Não, ele tem. Escolheu. Eu quero só automatizar coisas boas. Imagina uma coisa. Você tem um cérebro. Nosso cérebro aqui tem a teoria do cérebro trino. Está lá o cérebro reptiliano embaixo aqui. Em cima o cérebro emocional limpo. E em cima a parte mais nova, o neocórtex. O neocórtex, certo? Sim. Dentro desse neocórtex aqui, só essa parte da frente aqui é responsável pela tomada de decisão, que é a consciência, que seria a parte de eu fora dos hábitos. Imagine que tem todos esses sistemas de sobrevivência, emocional e de razão ainda, só que é só uma pequena parte. Ou seja, a consciência é uma pequena parte. Então, tem como, mas não é assim algo que você chega e simplesmente faz e domina. Sim. E os hábitos também é outra coisa interessante que ele vai fazer diretamente, está ligado ao nosso livre-arbítrio, ao nosso poder de decisão. Os hábitos, eles fazem com que nós não temos decisões. Na verdade, a maioria das decisões que a gente toma, o cérebro já tomou com 10 segundos de antecedência, na maioria das vezes. Ou seja, o que você acha que você está querendo ou está fazendo, tirando esse lado que eu já falei, que você vai explicar como você tem esse lado consciente, que é pequeno. Nós temos que ser sinceros, é muito pequeno. Ele já tomou. A gente é reativo. A gente nunca é proativo com uma decisão. Ele está sempre sendo reativo. Isso. Estamos tomando decisões conforme experiências passadas. Isso. E não como experiências programadas, assim.
Quando eu ver uma oportunidade, eu vou agarrar uma oportunidade de um emprego novo, uma oportunidade daquilo que eu quero, uma oportunidade, por exemplo, de eu me expressar bem, de eu conseguir, qualquer coisa. Eu não vou agir com aquilo que eu quero, que eu espero. Eu vou agir com aquilo que eu já vivenciei, com aquilo que eu já adquiri um hábito. Exatamente. Até, inclusive, aconteceu isso um dia desses. Eu fui numa padaria e tal. Eu tava indo na padaria, parei o carro assim. Eu falei assim, eu não vou comer pizza. Saí do carro e fui falando. Quando eu cheguei, depois a gente vai falar, sentei no lugar que eu sento sempre. A primeira coisa que eu fiz foi pedir pizza. Ou seja, eu vim falando, mas o meu cérebro já tinha tomado a decisão. Na verdade. Exato. Aí mais pra frente a gente fala como é que tem esse processo de mudar esses hábitos. Tem esses negócios de gatilho, tudo. O cérebro é uma máquina. A nossa mente são os programas que a gente tem, que a gente vai fazer. E como toda máquina, tem como a gente poder trabalhar. Felizmente, nós não somos simplesmente, nós temos esse poder de decisão, apesar dele ser pequeno, nosso livre-arbítrio, que está ligado ao nosso neocórtex, aquele que diz, não, isso é bom, não coma, vai, faça esporte, melhore. É o nosso neocórtex que está falando, mas ele é tão fraquinho, ele é tão, assim, tão pequeno dentro desse âmbito dos hábitos, dos nossos instintos, que fica até assim, mas tem como a gente fazer. Mas, continue aí, o que você acha dentro disso que a gente está falando dos hábitos, da gente ser dominado. E isso não é eu que estou falando, são estudos de neurociências, institutos, que nem o Instituto de Neurociência de Berlim, que fala sobre esse negócio, essa experiência de consumo de energia, foi feito um estudo com Stanford. Então, são coisas reais, não é coisa que eu estou inventando, entendeu? Legal. Então, mas tem jeito, ou seja, pode ser uma pequena semente, o nosso pensamento, o nosso poder de decisão, à vontade, mas trabalhada, colocada em solo fértil, ela cresce e dá fruto a 30, 60 e assim como. Ótimo. Essa é a maravilha do ser humano, do desenvolvimento. Ciro, eu tenho uma dica para a pessoa poder fazer um hábito, poder formatar um hábito que ela queira. Porque você comentou, né? A gente vai fazer hábitos, quer a gente queira, quer a gente não queira. A gente vai acabar construindo hábitos. Eu tenho uma dica sobre construir hábitos que você... Legal. Vou compartilhar aqui. E como funciona ela? Ela, na verdade, é muito simples. São 3 passos. O primeiro passo, qual que você imagina? Qual que você imagina, Flávio? O primeiro passo? Para construir um hábito. Me fala o que acontece quando você tem um hábito que você não gosta, que você percebe que você não gosta. Quando eu não gosto? Eu não faço. Posso dar um exemplo? Pode, vontade. Academia, por exemplo. Preciso criar o hábito de ir à academia, mas eu não gosto, então eu deixo pra lá. Como você acha que poderia construir esse hábito para você passar a gostar? Qual que é o primeiro passo? Você já falou esse primeiro passo, sem perceber, mas você comentou sobre ele. O primeiro passo que você falou, que você tem um hábito que você não gosta dele... Eu desisto. Mas não gostar dele. Não, eu não gosto. Você tem um hábito, e aí você falou sobre esse hábito, você não gosta desse hábito. Não gosto. Então você percebe que esse hábito que você não gosta, porque você não gosta. Muito simples. É engraçado, você falou, não sei qual vai ser esses 3 passos que você vai dar, que eu acredito que é bem mais, mas do modo básico, que eu também vejo o hábito e a mudança, são 3 passos. Um lado é a motivação. Cara, se você não tiver motivação, se não for algo claro, se não for... Não é nem isso, mas se for a motivação, se não for algo bem assim explícito, algo que te dê prazer, ou mesmo que não seja prazer. Esse é o primeiro passo que o Ciro falou. Algo que te dê prazer. Mas mesmo que o prazer não seja um prazer de prazer. Um prazer assim, porque às vezes é um prazer de sobrevivência mesmo, né? Porque se você tem algum problema
de saúde, no caso da academia, por exemplo. Assim, o ser humano em si tirando um outro que fala, eu adoro ir para academia, a maioria não gosta, mas a maioria vai por quê? Porque tem uma motivação maior. Talvez não seja o gostar, mas é a saúde. Todo mundo quer viver bem, quer ter um corpo legal. Então, existe essa motivação. Então, a motivação e o prêmio tem que ser bem definido. Ou seja, o nome disso é ganho positivo. Aí, tá ele vendo? tem que possuir um ganho positivo. Nem que esse ganho não esteja muito claro. Exemplo, eu faço academia porque eu gosto de ir pra lá conversar com as minhas amigas. Você não gosta de academia, você gosta de ir pra lá conversar com as suas amigas. Esse é o ganho positivo. No meu caso, eu tô ruim, toda vez que eu fui fazer é porque a minha saúde, não tô legal, tô me sentindo, acho que eu vou ficar doente, E você vou morrer. espera, Aí eu vou ter lá, uma saúde boa. aí eu espero ter uma saúde boa, não Esse que é o eu ganho gosto de ir lá. positivo. Eu acho que a pessoa para gostar de ir na academia ele tem algum problema, mas tudo bem. Mas é isso, é o esse é o ganho. ganho positivo. O primeiro elemento é um ganho positivo. Você não faz nenhum hábito, você não constrói nenhum hábito conscientemente sem ter um ganho positivo muito claro, mas muito claro. Exemplo, estou muito doente, o médico falou, você tem 6 meses de vida, você está com colesterol muito alto, e se você não fizer agora, começar agora a fazer exercício, fazer dieta, você vai morrer em 6 meses. O que você vai fazer? Cara, agora. Não precisa Já. estar frio, cara. Não, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é chegar na geladeira e jogar fora. Todos os doces, jogar fora tudo de gordura e já se inscreveu na academia. No caminho já se inscreve na academia. Não. No caminho ela chega e fala, ó, o que tem que fazer? Vou fazer uma esteira, fazer o quê? Cara, faça o que for possível. Vou fazer o que for possível. Porque o ganho... Faz promessa, faz Exato. tudo. Porque o ganho positivo é muito claro. E o segundo passo? Falei que eram 3. Primeiro passo, ganho positivo. Segundo passo, qual você imagina? Peraí. Ganho positivo. Qualquer resposta. Pode qualquer resposta. A tua resposta é a resposta certa. Ver que dá resultados. Bom. Muito bom. Resultados. Resultados. Uma boa. O resultado, ele acontece, o resultado é o resultado do ganho positivo. O resultado, às vezes, não acontece muito rápido. O resultado, às vezes, demora, né, Ciro? Imagina, o médico falou que em 6 meses. Então, mesmo você fazendo academia agora, você vai demorar um certo tempo para melhorar o teu problema. Não vai ser, vou na academia, fiz academia, pronto, agora eu posso comer o que eu quiser. Não, você vai ter que continuar fazendo exercícios para daqui a 6 meses o médico te olhar de novo e falar, olha, legal, tua saúde melhorou, continue assim que daqui 2, 3 anos você volta a ter uma boa saúde, entrar em forma, enfim. O processo demora. Olha que interessante o processo. O processo é importante. Ele falou do nome bonito. Eu ia falar que é onde entra os hábitos. É a rotina, né? É fazer a mesma coisa, só que com o nome bonito que ele falou, é o processo. Ou seria a rotina. A gente e é o hábito. Ou seja, não é uma coisa que você queira, às vezes, mas você tem um ganho positivo, que é, no caso, viver daqui a 6 meses, então é bem muito forte. Então, para mim fazer isso, esse processo dentro do hábito, no meio, tal, como é que você falou? Processo. O processo, no meu caso, é a rotina. Você inventar uma rotina, porque o cérebro vai te fazer que você tenha hábitos dentro daquilo. Então você faz uma rotina, você já tem o ganho e tem a rotina. Agora o que tem mais disso aí? Exato. O processo, o Ciro, ele tá colocando mais ingredientes e tá temperando o que eu tô colocando. A rotina ela é muito importante para o processo. Nenhum processo existe sem rotina. Exemplo, quando você vai num restaurante, o que você espera de um atendimento em um restaurante que você gosta? Que eu espero ser bem atendida. Ser bem atendida. A comida, você acha que vai vir aquela comida que você já está imaginando que você vai pedir ou vai vir qualquer coisa? Vai vir o que eu pedi. Vai vir o que você pediu. Você não tem dúvida nenhuma que vai vir aquilo que você pediu. Dúvida. E o dono do restaurante não pode ter dúvida nenhuma. Não interessa o funcionário que ele tem, não interessa... você não pensa sobre, será que o funcionário acordou de bom humor? Será que ele despediu? Será que ele está com a equipe completa? Será que ele conseguiu comprar todos os ingredientes? Você não pensa. Você simplesmente chega lá, pede e geralmente vem aquele bom prato. E olha que interessante para os donos de restaurantes e para as pessoas que vão a restaurantes começarem a valorizar. O processo está muito bem encaixado.
ele tem rotina, tem qualidade, as pessoas gostam de trabalhar nesse processo, sim. As pessoas trabalham de maneira harmônica, daquela maneira, sabe, que é muito bem encaixada. É engraçado que você falou isso, porque é justamente que fez o sucesso das goste ou não, é uma tendência, sempre foi e mas desde os anos 50, com a automação dos processos, com os fast foods, mudou todo esse processo. Quer goste, quer não, é algo que todo mundo já sabe que vai ter, todo mundo já sabe o que é um Big Mac, ninguém vai comprar um Big Mac e vai achar que vai vir um cheddar, todo mundo sabe, entendeu? Então é um processo já bem definido. É padrão de qualidade. É um padrão de qualidade. Padrão de qualidade hoje no shopping, em várias... Hoje, o padrão de qualidade para vendas, para administração, ele é muito utilizado. É até um trabalho de marketing muito intenso, quando as pessoas falam, olha, eu tenho um produto de qualidade, você sabe o que esperar da minha qualidade, que é alta. Ou seja, você entende todos os processos, e as pessoas falam muito também sobre processos. Os meus processos são ecológicos, os meus processos, eles trabalham para o bem animal, os meus processos trabalham para o bem da comunidade. Então deixa só, vamos voltar a esse papo. Então, nós temos o ganho, o ganho positivo, que é o hambúrguer, pronto. O processo, que é ser rápido, eu já sei o que é. Então, você faz aquela rotina agora entrando para o lado mais saudável, você quer mais saúde e sabe que você vai na academia e dentro da academia você vai fazer um processo do que você mais gosta. Tô falando mais gosta, mas é o que você menos detesta, tá? Então você vai fazer o que você menos detesta, que te atrai. Então já temos o processo, ou seja, a rotina e o ganho. Então um hábito está se formando aí, a rotina e o ganho. Mas esse é o básico, né? E o que vem mais? A terceira parte. Qual que você acha que é a terceira parte? Cara, dentro do que eu aprendi, dentro do que eu vi, assim, no básico. Eu sei que eu tô vendo aqui, tem um monte de coisa aqui que você vai ensinar. Isso daqui é mais profundo, mas no básico que eu aprendi, todo ato, ele tem um gatilho. No caso, eu vou voltar lá ao exemplo da pizza. Cara, eu ia comer o pãozinho, só que eu dei o azar que a gente fala de gatilho, é o que eu dei o azar de sentar no mesmo lugar que eu sentava, bem de frente à pizza. Aí não teve jeito. Aquilo disparou alguma coisa que tipo eu esqueci toda a consciência, o meu córtex pré-frontal já não existia mais, porque eu já estava ali, já estava acostumado, era só falar essa. Sim. Então eu acho que isso, tô falando isso no básico, né? Então algo que foi. Talvez se eu chegasse lá, se eu tivesse essa consciência que talvez eu acho que você vai ensinar, que é o nosso domínio, eu faria o quê? Não sentaria ali. Iria em outro lugar ou em outra coisa, aí eu iria. Mas como eu segui justamente o meu cérebro ou os meus hábitos, era fatal que acontecesse o natural. Exatamente. Então e aí, o que tem dentro desse ingrediente? Você imagina a parte do gatilho que ele falou é importante? Sim, é importante. Ótimo. A gente tem um ganho positivo, aquilo que é o nosso grande objetivo. A gente tem o processo. A terceira parte que vai equilibrar toda essa balança, a gente pode chamar de estratégia. O porquê da estratégia? É interessante, foi o que eu estava falando, que era se eu tivesse sentado em outro lugar, talvez eu teria. Exatamente. Mas o que é a estratégia? A estratégia é você colocar tanto a parte do processo, quanto a parte do ganho positivo e outros elementos também, que eu poderia falar, por exemplo, do flow, da questão do desafio, da questão da qualidade, da questão da criar a rotina dentro do processo e outras qualidades, mas tudo isso dentro da estratégia. O que é estratégia? Quando, por exemplo, você foi no primeiro restaurante e pediu uma pizza e pediu alguma coisa, aquilo veio muito bom. O que aconteceu? O que você formou naquele exato momento? Além do gatilho, você formou uma estratégia mental. Uma estratégia mental de funciona, cara. Lembra a pizza é boa, funciona. Lembra aqueles programas de humor que o pessoal chega num outro país e fala assim, eu não sei nada, eu olho lá, o que ele pediu eu vou pedir. Exato. Às vezes dá certo, mas tem uma estratégia. Não, mas se funcionar, você vai pedir sempre. Vai pedir sempre, porque você fala, não vai ter trabalho. Foi uma estratégia, exatamente, foi uma estratégia. A estratégia é muito boa para formar hábitos.
Quando você forma uma estratégia muito boa e tem um ponto positivo, você começa a já formar um hábito. Se você melhorar o processo, melhorar tudo que envolve aquela questão do hábito, melhorar os gatilhos, melhorar aquilo que possa te dar flow, por exemplo, trabalhar isso de maneira que a gente vai trabalhar aqui também, essa estratégia vai surtir efeito. E esse hábito vai ser formado cada vez mais forte, cada vez melhor. Bom, o que eu falei sobre o hábito, a gente viu nós vimos dentro do âmbito básico. Agora eu tô curioso para ver o que tem aqui, porque aqui, pelo que eu tô vendo, é algo mais temperado, mais intenso, temperado. O que seria isso aqui? Vou mostrar esse livro aqui. Ó. Esse livro chama Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Porque como o Silvio falou, a gente tem hábito para tudo, absolutamente tudo. Tudo que é bom é um hábito, tudo que é ruim também é um hábito. Mas como que a gente faz hábitos? Como que a gente constrói hábitos? E quais são os hábitos base? Porque isso que você falou, né? O que a gente comentou da academia. Por exemplo, a pessoa ela começa a ir numa academia. Isso vira um hábito. Se ela está indo numa academia, porque o médico falou para ela que ela vai morrer daqui a 6 meses. A gente está usando um exemplo terrível, né? O médico falou que ela vai morrer daqui a 6 meses, ela não vai morrer mais. Porque ela está indo numa academia. Esse foi o primeiro hábito. Qual é o segundo hábito que você imagina que ela vai formar? Pode responder, falar. Qual é o segundo hábito que você imagina que ela vai formar, porque ela formou esse primeiro hábito já, que é de ir na academia? De alimentação, de alguma outra coisa? Eu acho que uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Começa a fazer exercício, mudar minha alimentação. Muda a alimentação, exato. Ela começa a ficar mais fitness, aí ela pode começar a fazer uma corrida. Enfim, um hábito, você percebe que um hábito começa a construir outros hábitos. E quando você começa a construir novos hábitos antigos são destruídos também. Você destrói hábitos antigos. A gente constrói e destrói hábito na mesma velocidade. É meio que uma balança, porque a gente tem como você falou da questão do cérebro, né, que é muito interessante. Imagina que a gente tem uma cartela de coisas para fazer. É assim, se você toca um instrumento, tem algum hobby, você faz isso hoje. Se você deixar de fazer, daqui a um ano, como que vai estar a tua condição, como vai estar a tua técnica? Vai estar igual? Terrível. Eu estudei bastante tempo piano, hoje faz mais de ano, eu não sei tocar uma música. Eu também, se eu te falar, eu acho que internamente eu volto a tocar, mas eu tenho que voltar a criar um hábito, voltar a praticar, principalmente o hábito de praticar. Eu tenho que voltar a fazer, porque antigamente eu sentia falta. Hoje em dia eu não sinto mais falta. Então nesse livro, o que o Covey falou, que a gente tem 7 hábitos, a gente consegue fazer uma estrutura que esses hábitos ajudam a gente a criar outros hábitos para desenvolver e deslanchar em tudo na nossa vida. De maneira bem interessante, né? Mas vamos aqui o livro, as pessoas estão curiosas sobre o que tem. Eu também estou curioso aí, conteúdos. Olha só, vou espalhar aqui na mesa. O microfonezinho para um pouco, por favor. Eu vou espalhar aqui. Agora aqui é algo mais profundo, hein? Não é só simplesmente gatilho e tal, é algo mais... Aqui como está falando aqui, o hábito de pessoas altamente eficazes, não é só de pessoas. O Covey, ele fez todo o trabalho dele. O Covey é um pesquisador, um estudioso da mente humana, que em toda essa caminhada, né, da nova psicologia, a psicologia que fala sobre a gente desenvolver, sobre poder mental, sobre a gente tomar conta da nossa vida, da nossa capacidade, do nosso destino, ele é um grande teórico e ele fala muito sobre hábito. Ele fundamentou todo o trabalho dele em hábitos. E ele construiu, com tudo isso que está escrito aqui, ele construiu como se fosse uma receita, que a gente pode entender muito bem. E tem muito a ver com o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente tem vários elementos aqui. Flávio, olha que interessante. A gente tem elementos aqui para construir como se fosse uma árvore. Olha, ali estão as raízes, vou dar a primeira dica, né, para a gente começar a construção. Não dá para plantar a árvore do céu. Exato. Não dá para plantar a árvore do céu, certo? A gente está aqui com as sementes, aqui. A semente tem que ir na terra. E as sementes, elas formam as raízes. Aqui são as raízes, coloca lá as raízes lá no início. Então, todo hábito começa lá da raiz, da base. Todo hábito começa da base, da raiz.
E essas raízes, o que são essas raízes, Cido? O que você imagina que sejam essas raízes? O que você imagina que são essas raízes? Você imagina, o que para você é uma raiz? O que uma raiz precisa? Do que uma raiz ela necessita? A raiz é a base, ela precisa de nutrientes. Eu ia falar alimento. Alimento, legal. Isso somos nós precisamos de alimento, é o básico, assim. Precisamos de alimento, de conforto, de segurança. É o básico do homem. O homem é a primeira fase. É a primeira fase. O homem sem segurança, sem conforto, o homem sem estar num lugar onde ele possa desenvolver, ele não vai em frente. A gente vê muitas ONGs com trabalhos maravilhosos assim, sobre desenvolvimento humano, onde tem muitas pessoas que falam, mas a fulano lá tem a mesma situação que fulano aqui. Não. Qualquer pessoa, qualquer ser humano em situação de insegurança, tanto a questão da insegurança física mesmo, da insegurança emocional ou da insegurança da questão de alimentação, insegurança física e emocional, ela não desenvolve. É toda uma forma hierárquica mesmo. Começa com as necessidades básicas de alimento, depois de pessoas e proteção, e assim vai subindo dentro da cadeia. E a raiz é isso. Coloca ali, precisa da terra, a terra precisa envolver ela, dar os nutrientes, aquecer, estar juntos, e começar esse desenvolvimento da raiz. Então os hábitos eficazes começam da base. Você tem que ter essa base, no mínimo. A gente não consegue trabalhar em uma pessoa que não tenha, no mínimo, essa base, que tenha pelo menos uma raiz formada, uma raiz fixada em algum lugar. Tem pessoas que falam, eu não quero raiz em lugar nenhum. Não, você cria. Você tem o teu porto seguro, você tem o teu alimento, tem aquilo que te provê alimento, enfim. Depois desse ponto, qual você acha que é o próximo ponto? Todos aqui. Ou não precisa ser todos aqui, mas qual que filosoficamente você... O tronco. O tronco. O tronco, exato. Mas o tronco ele não fica... A gente precisa ter alguns hábitos para formar alguma construção para formar o tronco. E aqui estão os outros elementos. O objetivo, compreender depois de ser compreendido, vitória particular, sinergia, pense no ganha-ganha, eu vou falar alguma coisa que é tipo... O que você imagina assim? Por exemplo, qualquer coisa que foi o que a gente falou dentro do que eu falei, eu acredito que seja um objetivo, porque a árvore, ela tem um objetivo, que é crescer. Exato. Então, primeira coisa até ela chegar... A raiz, desculpa. A semente, né? A semente, o objetivo dela é, claro, ela tem que crescer. Tanto é que se colocar ela, a não ser que ela seja fraca, não tenha uma boa terra, você colocar ela mesmo debaixo do cimento, ela vai quebrar tudo. Então, eu acho que ela sabe o objetivo dela. Exato. Pessoal, objetivo claro e realizável. Muita gente não tem isso. É interessante, mas as pessoas elas pensam muito nos frutos já. Vou gerar frutos. Eu tenho que gerar frutos, eu tenho que estar forte, eu tenho tronco, eu tenho que parecer forte, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, mas qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo para chegar lá? Como que você está trabalhando esse objetivo? Ele está claro para você? Ele está bem determinado? Ele é realizável naquele momento? Não é realizável assim. Tem pessoas que pensam que o objetivo é o sonho. Já ouviu falar dessa diferença? Ela pensa assim, eu quero ser bem sucedido. Isso é um sonho, não é um objetivo aplicável agora. O objetivo aplicável agora seria você estudar e você construir recursos que você possa alcançar o teu sonho. Esse é o teu objetivo agora. É uma fase, né? É uma fase, exatamente isso. Um objetivo claro e realizável. Deixa eu colocar ele aqui do cantinho. Isso. Interessante que os grandes homens, todas as pessoas que realizaram coisas grandes, eles começaram com objetivos claros. Mesmo que a primeira vista, como você falou, mesmo que os sonhos fossem grandes, eles começaram pequeno, mas eles tinham um objetivo. Eu sempre lembro do Muhammad Ali, quando ele tinha 12 anos, que foi roubada a bicicleta dele, que ele entrou, ele não sabia nem que era o sonho dele, mas ele falou, eu vou ser campeão, eu vou ser isso.
A gente acha isso muito em atletas. Assim. Exatamente. Eu faço trabalho com atletas e assim, o que eu vejo deles e é uma coisa que fica muito claro para mim é com relação a como eles vivem um dia de cada vez. Todo dia é um dia bom. É um dia bom para treinar, todo dia é um dia bom para se alimentar, para cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar do espírito. E todo dia. E eles sabem que é um trabalho diário, eles vão fazendo aquilo um trabalho diário. Claro que o sonho está grande, tem aquele objetivo maior, que é grande lá. Pode ser a medalha de ouro, está lá longe. Exatamente. Mas ele trabalha, ele come aquele ditado popular, né? Ele come farinha ali todo dia, trabalhando, fazendo acontecer. Ele não chega lá simplesmente só sonhando e esperando chegar lá. E o próximo que vai auxiliar o objetivo a fazer essa raiz, a fazer esse tronco, começar a ganhar corpo e crescer. O que vocês imaginam? Seja proativo. Seja proativo é bom. Mas antes de ser proativo, imagina que você tem que primeiro realizar algo interessante. Algo que seja interessante com relação ao teu objetivo. Quando você tem um objetivo, o que você pode realizar para esse objetivo? Então, o objetivo pode envolver várias coisas, né? Então, eu tinha pensado em ser proativo, ir atrás, né, do meu objetivo, mas primeiro eu acho que tem que afiar o machado. Afiar o machado é legal. Não nesse momento ainda. Mas, na verdade, afiar o machado, ele se aplica em todos os momentos. No final eu vou explicar o que é afiar o machado. Um que eu vejo, que depois que você tem um objetivo, é primeiro o mais importante. Eu acho que dentro do que você já sabe, tem o primeiro passo, né? Toda grande caminhada, já dizia os antigos, começa com o primeiro passo. Então, o primeiro passo é o mais importante, que eu não sei o que seja, mas talvez nem as pessoas que começam a sua grande caminhada sabem qual, mas eles falam qual é o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo, primeiro o mais importante. E tem uma história, sim, primeiro o mais importante. E tem uma história que é muito interessante com relação a atletas. Todo atleta fala assim, eu tinha um objetivo, eu sonhava em ser alguém, sonhava nisso, eu tinha alguém eu queria ser igual àquela pessoa. E um dia, alguém virou pra mim e falou, garoto, treine isso, faça isso, me dê uma bola, me dê alguma coisa. Naquele momento, ele soube o que era o mais importante para ele, qual que era o primeiro passo. Qual o elemento para ele era o mais importante. Então, esse hábito, assim, parece que é uma receita de bolo, né? Mas vamos lembrar que tudo isso são hábitos. Olha que legal. Quem de você que está assistindo, de vocês que estão assistindo, consegue ver claramente que formulam hábitos de ter objetivos claros, realizáveis, de primeiro saber o que é mais importante para esses objetivos, para uma grande caminhada. Será que é um hábito nosso? Será que a gente faz isso? Não, eu acho que a gente fica assim, ó, a gente fica pensando aqui nos frutos. Sempre pensando. Eu acho, ó, eu sinceramente eu sempre penso nisso, a vitória pública. Eu quero vencer e mostrar para os outros que eu estou vencendo. Isso é muito rede social, né? Eu já colocaria isso, vitória pública, como a primeira coisa. Olha, eu quero vencer e quero mostrar para todo mundo que eu venci. Então. Não, mas isso não é o que acontece. Quando a gente tem um objetivo muito claro, realizável, primeiro a gente realiza o que é mais importante, a gente tem isso daqui, ó, uma vitória particular. Legal. O que é uma vitória particular, Flávio? Você imagina que seja uma vitória particular? 3 meses na academia? Será? Eu posso dar outro exemplo agora. Eu não gosto de dirigir. Mas eu sei que se eu não gosto, eu tenho medo e eu não dirijo. Mas eu sei o quanto isso vai ser bom pra mim. Se eu começar agora, minha independência. Legal. Isso é uma vitória particular. Isso, é uma vitória particular. Você pode perguntar pra mim e falar, meu Deus, eu não suporto mais dirigir. Tá vendo? Pra mim seria uma vitória particular, eu nunca mais dirigir.
Mas pra você... pra mim, tá vendo? Pra mim vai ser uma vitória particular. Legal. Que eu... Muito bom. Né? Então é isso aí, ó. Nesse momento, quando você tem um objetivo claro, realizável, óbvio, você realiza ele, faz ele com aquilo que é muito importante para você, você possui uma vitória particular. Legal. Você consegue ter a sua vitória particular. E agora, para subir para o próximo nível, a gente tem um outro elemento aqui, para subir para o próximo nível. Que tem a ver também, todos os níveis que a gente passa, assim como uma árvore, imagina que é como uma seiva, que ela vai subindo. Então ela começa da raiz, começa daquilo do teu conforto do lar, da tua segurança emocional, vai subindo por esses objetivos, pela tua primeira vitória particular, e ela passa para um próximo nível, que eu vou falar aqui para vocês, que estão muito calados. Proatividade. Por que da proatividade? Porque a partir do momento, quando você tem um objetivo muito claro, realizável, você faz primeiro o que é mais importante, se você possui uma vitória particular. Ser proativo, nesse caso, é entender essa primeira receita, entender toda essa primeira etapa. Você fecha com essa proatividade, porque você entende toda essa primeira receita e você faz um ciclo aqui. Você começa a fazer isso mais vezes. Aí e até para outros hábitos. Ou seja, a vitória seria o ganho, né? O objetivo, junto com o objetivo seriam os processos. Mais importante. Lembra do que eu falei? Dos 3 passos? Qual eram os 3 passos para formar um hábito? Recorda? Vamos recordar. O ganho, positivo, o processo. E o terceiro? O terceiro? Foi o gatilho. Seria... Era do gatilho que eu estava falando. E o gatilho faz o quê? O que faz um gatilho? Estratégia, exatamente. Olha só que interessante, Ciro. Objetivo claro e realizável, que é o que eu falei, aquele objetivo bem claro e que seja importante para você. Primeiro o mais importante, que é o processo, que você vai fazer primeiro o que é importante. Você vai pegar, você tem vários processos, você vai utilizar aquele processo que é mais importante. Seja proativo, cria a tua estratégia. Exatamente. Você cria a tua estratégia. Não deixa que a estratégia aconteceu. Não, você cria estratégia, você sabe, você corre atrás, você cria a tua estratégia para aquilo acontecer. Aí vem você formar o tronco. Quando você forma essa primeira base, você formata o tronco. E agora vamos continuar crescendo a nossa árvore. Temos aqui os elementos. Os próximos elementos. Para nossas folhas e frutos. Vamos colocar o fruto aqui, que eu sei que o fruto está ali. O fruto é o último. Quais que vocês imaginam? A gente pode criar sinergia, pensar no ganha-ganha, compreender e depois ser compreendido. Eu vejo assim como esse processo de crescimento, quando você chega aqui, eu fazendo o contraponto com as necessidades básicas, com as pirâmides de Maslow, você começa a pensar mais nas pessoas ou mais no ambiente, de como eu acho que você começa, eu não sei se é esse ou esse, mas o ganha-ganha. O ganha-ganha. Eu não sei. Porque é até interessante, o próprio Covey, ele define assim, o que a gente está falando que são raízes, tronco e folhas, frutos, ele define como se fosse uma pessoa, como se as raízes fossem uma criança, o tronco fosse um adolescente e as folhas e frutos são um adulto. Onde as folhas ela pode captar energia, fornecer energia, e os frutos onde você vai ensinar para as próximas gerações. Você vai passar, vai criar o teu legado. E é interessante isso, Cido, porque imagina só, quando o nosso hábito ainda é uma criança, ele está por aqui, o nosso hábito está passando por todos esses outros hábitos e trabalhando esse processo, quando ele ainda é uma criança, ele é muito dependente dele, a raiz ela pensa só nela. Imagina, a raiz ela não tem como, uma semente ela pensa só nela. Porque ela tem um objetivo. Porque ela tem um objetivo. De nada adianta se ela não sair, se não vencer a terra. Assim, exatamente. E quando a gente entra num tronco que está na parte da juventude, na adolescência, juventude, você vai começar a trabalhar, começar a criar sombra. Você vai ter que começar a crescer e começar... Qual que é aquele ditado? Já viu aquele ditado do toda pessoa procura o quê? Toda pessoa que quer crescer procura o quê na vida? Seu lugar ao sol. Seu lugar ao sol.
Qual árvore, qual planta que não procura o seu lugar ao sol? Com certeza. Me conta. E quando você procura o seu lugar ao sol, a melhor maneira, Ciro, não é pensando só em você, pensando no ganha-ganha. A própria ideia das árvores, você falou que a gente tem essa ideia de que elas têm vida, né? A árvore, a natureza tem uma vida própria e ela depende disso. Ela também depende de distribuir esse negócio, ou seja, ela tem que dar os frutos, ou seja, dar a sombra para ela receber cuidado, tudo isso, o renovo, o próprio processo de transformar o ar, o gás carbônico em... E até bíblico, né, Ciro? A questão da árvore, do crescimento da árvore. Eu não lembro agora ao certo, mas eu sei que tem passagens bíblicas que falam sobre isso, sobre a questão do crescimento da árvore, que a árvore ela tem que crescer, ela tem que passar pelo processo, que é um caminho natural interessante da vida. É um caminho natural, você falou da árvore, tem uma passagem que Jesus amaldiçoou a figueira. Porque a figueira era o seguinte, aquela figueira teve as raízes, ela cresceu, só que quando ela chegou aqui, ela não tinha nenhum fruto. Ou seja, ela consumiu todo o processo de vida da terra, todo esse negócio, só que chegou aqui e ela não quis dar nada. Aí Jesus amaldiçoou por quê? Porque ela não quis partilhar, exemplo, é uma modo figurada, não quis partilhar todo esse conhecimento, tudo que ela desenvolveu e tudo que ela exigiu também da natureza com o resto. Sim. Então ela era estéril, né? Então é interessante isso. Então tem todo esse processo mesmo. E aí que entra essa parte, né, de compreender, depois ser compreendido. Você vai ter que compreender aonde que você está crescendo. Até a gente fazendo a analogia do tronco, ele tem que compreender para onde ele está crescendo, qual que é o ambiente que ele está, as pessoas que estão ao redor, as árvores que estão ao redor, criar sinergia com elas, né? Que é a questão do pense no ganha-ganha, até eu criando sinergia, até aqui já. Então, para poder crescer e para colocar essas folhas ao sol e para gerar frutos bons, frutos... Interessante esse compreender, que é o seguinte, nesse processo que seria do crescimento, o tronco entende que ele não é o mais importante. Que ele começa a entender que se não fosse a raiz, o tronco não estaria. Porque até então a raiz acha que ela é o mais importante. Aí o tronco sai e ele fala, eu sou a parte mais forte, então eu sou independente. Então, esse compreender é bem por isso, é bem parte dessa parte. Quando a gente começa a entender, a compreender as pessoas, a gente começa a ter uma integração, criar mesmo um entendimento, a criar empatia, ou seja, criar o quê? Sinergia. Criar sinergia. Mas imagina que quando a gente tem pense no ganha-ganha, compreender, você já está fazendo um tronco forte, uma árvore, começando uma árvore muito interessante para todo mundo, para a comunidade de modo geral, a tua vitória, ela se torna uma vitória pública. Interessante. Porque você tem um potencial de crescimento muito grande. Você tem aquele potencial, você está mostrando para os outros que você é alguém para se cuidar, alguém para se olhar, alguém para... É por isso, Ciro, olha que interessante, é uma coisa que... Por que você acha que as pessoas bem-sucedidas são cada vez mais bem-sucedidas? Porque na verdade, no entanto, né? Eu acredito que elas são bem-sucedidas porque ela tem um conhecimento assim de como funcionam esses processos. Eu acredito que ela passou por isso e todo mundo passa, só que elas entenderam aquilo. Você já escutou uma frase, escutou pessoas falando assim, olha, parece que quem é bem-sucedido, quem tem dinheiro sempre ganha mais dinheiro. Quem tem fama sempre ganha mais fama, quem tem coisas boas sempre ganha coisas mais boas. Sempre continua ganhando coisas boas. Por que isso? Eu acredito porque existe essa sinergia, ela sabe que faz parte, que agora ela faz parte de um todo, ela não é somente o tronco, ela não é somente a raiz, mas ela faz parte de todas as raízes. É interessante isso, porque as árvores e a natureza, ela está toda interligada na Terra. Sim, então elas têm essa consciência. Sim. E eu acredito que quando a pessoa tem essa vitória pública e esse entendimento, ele começa a entender que ele faz parte de todo o processo, toda a cadeia de crescimento, e ele não está pensando só no dele, ele está pensando no crescimento geral. Então, tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Porque... Tem um livro do
Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, né? Legal. Que eu acho que várias pessoas já leram sobre esse livro do T. Harv Eker. O pessoal do áudio, se está indo no áudio. Viu qual áudio está indo no áudio? O pessoal pergunta. Esse livro do T. Harv Eker, o Ciro, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala sobre, às vezes, nós temos crença que apenas que todo mundo que enriqueceu, todo mundo que é algo muito grande, é porque fez de modo escuso, ou porque roubou, ou porque não fez aquilo de modo limpo, ou não é uma pessoa muito boa, não é uma pessoa bondosa. Só que nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa sobre isso e descobriram que era assim, um número absurdamente grande a cada pessoa que tinha uma grande... A cada pessoa que tinha chegado lá, que tinha dinheiro, que tinha imóveis, etc., uma pessoa que ajudava, claramente ajudava diretamente a sua comunidade. Ou seja, as pessoas ricas eram sim caridosas, elas sim gostavam das outras pessoas, elas tratavam bem, elas cuidavam. A riqueza não era simplesmente algo como a gente vê em alguns desenhos, alguns filmes, algumas coisas assim, que aquela pessoa sovina é rica. Não, era pelo contrário. As pessoas que geravam vitória pública, que ajudavam os outros, eram bem-sucedidos e continuavam ganhando cada vez mais. Interessante que esse movimento, talvez hoje em dia, ele é mais consciente. As pessoas entendem que quanto mais próspera, a prosperidade hoje já não é tão vista como antigamente, que aquela pessoa que era rica ou que tinha alguns bens, é porque se aproveitava dos outros. Sim. Hoje em dia, essa consciência da árvore, essa consciência de que faz parte da cadeia, quanto mais pessoas você ajudar, mais você vai contribuir com o seu próprio crescimento, é muito forte hoje. Então é muito forte hoje em dia. Eu sei que a gente está num momento até político do nosso país, enfim, é um momento muito difícil que parece que só dá certo quem faz coisas erradas, quem está roubando, mas a gente percebe que não. A gente percebe que adquirir esses hábitos, trabalhar esses hábitos, faz sim a gente crescer, a gente ter essa vitória pública e a gente poder ganhar mais. E é o que a gente ganha, é a sinergia. Quanto mais pessoas a gente ajuda, mais a gente cresce. Também é ajudado e mais a gente cresce. E mais cresce. É todo um processo de crescimento e faz parte desses hábitos. E é como na árvore, né? O que acontece na questão da árvore? A gente está trabalhando numa árvore, a gente é uma árvore. O quanto mais essa árvore ajuda as outras árvores, mais ela pode receber nutrientes, mais ela faz parte do ecossistema. Até quando a gente vê uma floresta não é apenas uma árvore, não é apenas um elemento, um animal. Uma floresta é toda uma sinergia de tudo que está acontecendo ali. E todas fazem parte de um único sistema. Elas não se sentem assim como se fosse árvore, eu sou a árvore, eu sou especial. Não. Todas ajudam, todas se colaboram entre si. Eu estava até lendo um livro. Ficou afiar o machado. E agora? O que é isso aqui? O que é afiar o machado? Afiar o machado. Mostra lá pra câmera. O que é afiar o machado? O que seria afiar o machado? Não é cortar a árvore, gente. Não é não. Depois que ela deu fruto, corta para dar outra. Não é cortar a árvore. O que seria então afiar o machado? Imagine assim, quando a gente comenta sobre... Você já ouviu aquela expressão que hoje em dia está muito em voga na internet? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Já ouviu essa expressão? Sei. Quando eu cheguei aqui, vim roçando, tudo era mato. Afiar o machado é exatamente isso. Quando você trabalha, chega num local e é tudo mato, é tudo difícil, é tudo... Hoje em dia, o que está pronto para você? Me fala se existe Enfim, eu sei que você trabalha como coach, eu também trabalho como coach, e às vezes as pessoas perguntam, tem segredo, tem fórmula para o sucesso? O que você responde? Não tem fórmula. Não tem fórmula. Não tem fórmula, cada um constrói. É um processo. É um processo, cada um. A própria definição de sucesso é muito pessoal. Mas você compra o processo. Mas o processo ele está ligado ao quê? A um sinal ascendente. Um sinal ascendente. E para frente, crescimento. Ou seja, pode ser qualquer tipo de definição que seja, desde que seja ascendente e para frente. Você pode dizer que sucesso vai ser assim. Pode ser pessoal, mas é uma reta ascendente. Exatamente. Para frente. Não tem como a gente comprar o sucesso. Não tem como a gente comprar. Esses hábitos aqui são muito bonitos, estão descritos aqui muito bem, estão descritos nesse livro.
Dá pra gente comprar? Não dá pra gente comprar. Tem fórmula pra fazer? Não tem fórmula pra fazer. Tem como então pra fazer esforço? Afiar o machado. É sair cortando quando tudo era mato, aquela história. Eu tô lá quando tudo é mato, ou seja, você tem que trabalhar. Se foi Lincoln que falou que se ele tivesse 3 dias para derrubar uma árvore, ele passaria 2 dias e meio, não sei, é mais ou menos, a analogia seria essa, passaria 2 dias ou mais afiando o machado e só usaria 1 dia, ou seja, ele não usaria ficar cortando, ele prepararia o caminho, prepararia a terra, prepararia todo o processo, porque na verdade tudo afiar o machado seria um processo, né? Ele faria parte de todas. Porque o que é o machado em si? O machado somos nós. É a nossa persona, porque é a nossa persona que a gente tem para poder trabalhar. Que é nós que iremos estudar, é nós que iremos levantar todo dia cedo, iremos trabalhar, fazer os nossos objetivos. Nós somos o machado. Quando a gente fala sobre afiar o machado para passar por todo esse processo, que não é simplesmente comprar, não é simplesmente seguir alguma fórmula, alguma receita, não é um processo pronto, é um processo que a gente vai ter que lenhar, sabe? E afiar o machado é o que você falou, a gente prepara recurso, utiliza esses recursos. Em algum momento, o teu recurso não é suficiente. Já percebeu isso? A gente não afia o machado só uma vez na vida. Quantas vezes você, de repente, estuda e você fala, ok, eu tenho um bom nível de entendimento, eu tenho uma carreira, eu tenho alguma coisa, de repente tudo muda, aparecem informações novas, aparece um momento novo, aparece uma situação nova, que você tem que voltar, afiar novamente o teu machado para poder seguir em frente naquele desbravamento do teu caminho. Então vamos lá. Então, para a gente resumir dentro de todo esse negócio dentro do hábito, então existem hábitos, logicamente, e existem hábitos eficazes. O hábito básico, que está também, se a gente for formar, os hábitos básicos seriam dentro dos nossos desejos, dos nossos objetivos, que estão aqui os nossos frutos, seria o meio, que seria os processos, seria o tronco, que a gente está crescendo, está fazendo todo, e a raiz seria o básico, da onde a gente está, certo? Então esse é o básico. E os hábitos eficazes, no caso esses 7 hábitos, passaria por todos esses processos que na verdade fazem parte da natureza humana. Sim, mas isso só se pode fazer presente quando se há o quê? Um autoconhecimento, não é? Se conhecer. Porque se você não tem um autoconhecimento, o autoconhecimento já fala, o conhecimento pessoal do que você pode fazer dentro das suas limitações, do que você precisa. Então cada pessoa tem um desenvolvimento pessoal. Claro. Então esse processo serve para todos. Nem que se for um objetivo da pessoa, for um objetivo mais assim pequeno, de ter somente ser feliz, ter uma casinha e tal, se for aquele, ou um objetivo muito grande, como a gente falou, um objetivo de ser dos atletas, de ser medalhista ou de um grande músico, de ser um popstar, não interessa. Todos esses, se a pessoa quer, são parte de um processo. E da qual a consciência que eu falo dentro do raciocínio, do racional, faz parte. Só que é uma pequena parte. Então você vai contar também com todas as técnicas que nós temos de uma casa, né? De exatamente, é uma casa. A gente percebe que muitas pessoas, às vezes, elas estão por aqui. Elas tentam estar por aqui. Elas querem criar sinergia, elas querem ter uma vitória pública, elas querem até ajudar as outras pessoas, só que elas não ajudam elas não. Às vezes elas são muito receptivas e não proativas, elas esperam que aconteça, esperam que as coisas mudem e não estão indo atrás, não estão correndo, não estão construindo aquilo que elas querem. Como uma casa, a gente tem que ter raízes fortes. Aqueles hábitos iniciais lá têm que ser muito fortes, para depois a gente começar a construir o tronco. Então não adianta eu chegar aqui que eu já querer dar fruta ou criar sinergia, vitória pública, querer ajudar os outros, se eu não ajudei aqui, se eu não sei o que é o mais importante, exato. Se eu não tenho um objetivo. E você percebe, Cido, que isso funciona muito bem para negócios também, né? Tem muitas pessoas que montam um negócio, quando você monta um negócio, você quer criar uma sinergia, que é entre você e o teu cliente. E você quer pensar no ganha-ganha, fala, não, olha, eu dou isso daqui para ele me dá isso daqui em troca. E aí você fala, não, tudo bem, eu vou ouvir muito bem ele e tudo mais. Só que as coisas lá embaixo você não está fazendo. Então os hábitos eficazes, para serem eficazes, tem que ter uma boa base. Tem que ter uma boa base. Tem que estar fundamentado em bases fortes.
Raízes bem fortes. Exatamente. Uma raiz bem forte. Assim como a gente quer vir aqui plantar um fruto para que ele dê folhas, quer plantar uma semente, né? Plantar um grão, vai virar, que é uma semente, vai virar uma árvore, vai virar, enfim, para dar folhas e frutos. Você que está aí nos assistindo, nos vendo esse vídeo. E agora? Muito obrigado pela tua companhia. Na tua vida você tem que plantar e cuidar do que você planta para ter raízes muito fortes, trabalhar essas raízes. Principalmente na base. Principalmente na base. Me faz lembrar uma parábola também, né, do construtor que fundamentou sua casa sobre a rocha. Seria isso. Raízes fortes sempre são importantes. As bases. Muitas vezes a gente quer tudo isso daqui. Isso aqui é a glória, né? É a glória. Isso aqui é a parte de vitória pública. Todo mundo pensa nisso. Todo mundo pensa nisso nessa Só que parte. Quando você... Essa aqui seria quando você está sozinho ali, né? Exato. Quando você vê que as coisas estão muito distantes, as coisas não estão acontecendo. Principalmente, eu penso assim, no mundo de hoje em dia, não sei com relação a vocês, não sei com relação a vocês, mas eu penso assim que hoje, no mundo de hoje em dia, a gente tem tantas oportunidades, tem tantas coisas que nos enchem os olhos, a gente tem tantas vozes, tem muitas possibilidades. Definir o que é mais importante é muito difícil. É muito difícil. Porque parece que tudo é mais importante. Parece que tudo é mais importante. Definir o que é mais importante é muitas vezes abrir mão de muitas coisas que a gente considera essencial. Mas será que é necessário? Será que é realmente essencial? Será que eu posso trabalhar sem aquilo? Será que em algum momento eu posso abrir mão, eu posso qual seria a palavra? Eu esqueci a palavra, mas não é desdobrar, mas é realmente fazer uma escolha. É interessante isso que você falou. E hoje é outro que está muito em voga, principalmente no mundo dos negócios, que antes não se falava muito, que é a missão. A missão ou a visão. Ou seja, bem claro o que é, qual é a sua visão, qual é a sua missão. Hoje em dia é muito importante isso, porque... mas vamos lembrar, de novo, não é uma missão, não é uma missão. Não, exatamente. Não é uma visão aqui, é uma missão lá embaixo. Pessoal. Por uma vitória particular, porque antes de mais nada, muito claro, para fazer um processo, empresas e negócios e uma estratégia muito bem definida, uma pequena estratégia, depois estratégias maiores, estratégias grandiosas. Então, porque parte disso, do pessoal, é isso que eu quis dizer, do pessoal. Sim. Porque se você não tiver muito definido, às vezes até consegue chegar aqui, mas o tronco é frágil. O que acontece? Cai, né? Em algum momento cai. Em algum momento cai. Interessante. Bom, gostei muito. Bom. Muito bom, adorei, Silvio. Aprendi muito aqui contigo hoje e acho que a gente vai continuar aprendendo cada vez mais. Tenho total certeza. Cada vez mais a gente vai continuar aprendendo. Nós, vocês. Legal. E vamos conversar mais sobre isso, sobre hábito, fazer mais vezes sobre hábitos. Eu quero ouvir mais com relação a quem está assistindo, quem tem alguma ideia, quem tem alguma teoria nova, porque acho que toda teoria é plausível de ser alterada, e é bom que ela seja alterada, porque isso mostra que a gente está evoluindo, que a gente está tendo um entendimento melhor, e que os nossas sementes, nossos grãos, nossas sementes podem ir cada vez mais longe, cada vez mais fortes. Interessante, é isso mesmo. Muito legal, muito bom que nós possamos a cada dia estar aprendendo mais e crescendo. Assim como o Guilherme falou, não existe certo, não existe errado, estamos crescendo. Cada um que tem um entendimento maior vai passando e assim o conhecimento vai aumentando e a gente pode usar todas essas ferramentas para melhorar a nossa vida, que esse é o nosso objetivo. E a vida de todos. E a vida de todos. E a vida de todos que está aqui compartilhando conosco. Um abraço. Até mais. E obrigado por estarmos até agora aqui. Tchau. Tchau.